Ok, eu admito que foi bem melhor do que eu estava esperando, mas eu não esperava nada. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui, sim, eu assisti, quem diria, né, o que uma sobrinha não faz, fui assistir o remake live action do Lilo e Stitch, filme dirigido pelo Dean Fleischer Camp, que tá sendo aí o grande sucesso de Hollywood esse ano. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu literalmente tentei enganar o algoritmo na semana passada, pessoal, ao colocar o vídeo sobre o Lilo e Stitch de 2002 com a thumb do remake e nada no título que indicasse que eu tava falando da animação. E, né, foi um resultado misto, o vídeo foi bem visto, foi bem comentado, ajudou, né, a relembrar aquela animação maravilhosa de 2002 do Dean DeBlois e do Chris Sanders, que eu gosto bastante, fazia muito tempo que eu não assistia. Eu não tinha interesse em ver o remake, na verdade, eu não tenho muito interesse em nenhum dos remakes live actions que são soltados aí ao longo desses últimos anos, porque eu acho um pouco desrespeitoso com a animação, com a arte da animação, ainda mais quando são esses remakes que literalmente não mudam nada, como é o caso do Como Treinar o Seu Dragão, que vai sair na próxima semana, e eu também não sei se eu vou assistir, quando eu vou assistir, não esperem então ser um vídeo desse, até porque eu nem fui na cabine de imprensa do Dragão, mas às vezes alguns desses remakes são bem sucedidos, às vezes eles conseguem trazer coisas novas, já falei mais de uma vez aqui como eu gosto do Aladdin do Guy Ritchie com Will Smith, principalmente daquele lá. E o Lilo e Stitch, ele parte aí de uma proposta curiosa, porque esse projeto é anunciado lá em 2019, ele não é uma ideia nova, ele já está em desenvolvimento interno na Disney, literalmente desde a última gestão do Bob Iger, passou pela Bob Chapek, que agora está de novo na gestão próxima do Bob Iger, para literalmente ser um filme de Disney Plus. Antes do serviço de streaming ser lançado, né, é curioso, 2019 é o ano em que o Disney Plus é lançado, então é uma sucessão de projetos em 2020, 2021, e o Lilo e Stitch originalmente seria dirigido pelo John M. Chu, que, né, fez sucesso aí com Wicked, com In the Heights. Ele é um dos nomes mais procurados de Hollywood atualmente e ele estava numa posição bem diferente em 2019, né? Foi logo depois do sucesso do Crazy Rich Asians. Ele chega a desenvolver o projeto por um tempo, mas logo larga a direção e em 2022, só em 2022, 3 anos depois do anúncio, o Dean Fleischer Camp, da animação muito elogiada Marcel the Shell with the Shoes On, é anunciado como novo diretor, enquanto outros roteiristas vão passando pelo projeto, entre eles o Mike Van Wees e o Chris Kekanyokalani Bright como os nomes registrados pelo WGA. O elenco e a produção começam em 2023, quando a novata Mia Kealoha é escalada como Lilo e a Sidney Agudong como a irmã dela, a Nani. E o Chris Sanders, que é o diretor da animação de 2002 responsável pela voz do Stitch, também retornaria para reprisar a voz do Stitch no remake live action, num trabalho aí que garantiu praticamente uns 3 dias só de gravação de voz, com um orçamento aí de 100 milhões de dólares. É um orçamento mais limitado porque, de fato, ele seria lançado no Disney Plus, tanto que até novembro de 2022, ele era sim um filme do Disney Plus e foi só em agosto de 24, eu creio que pós febre do Stitch que tomou conta aí das lojas do imaginário popular, ele é promovido para um lançamento de cinema. E curiosamente, pós-término das filmagens. Então, o Bob Iger deve no mínimo ter visto o material e achado que ele poderia ser bom bastante para preencher salas de cinema. Resultado, né, estreou, tá sendo um baita sucesso, ele vai fazer $1 bilhão. Eu não tinha interesse, eu não gostei do trailer quando eu vi, mas beleza, fui assistir no cinema, fui até ver dublado, eu não assisti esse aqui legendado, e ele é, sim, muito melhor do que eu estava esperando, ele é bem decente, até competente num nível técnico, mas é o carisma do elenco e dos personagens que realmente é preservado, né? Eu acho que a beleza da história e a moral tão bem representados nesse filme. A sinopse é praticamente a mesma do original, não tem muito sentido em reprisar, né? A gente segue a amizade dessa garotinha Lilo, que
não tem amigas, é sustentada pela irmã mais velha, depois que os pais delas morreram num acidente que acontece antes da história começar, e tudo muda quando esse alienígena, o Stitch, que é um experimento anárquico e muito perigoso, cai na ilha do Havaí e os dois se tornam grandes amigos enquanto eles são perseguidos por dois caçadores alienígenas, né? Que aqui ganham formas humanas na forma do Billy Magnussen e do Zé Galifianakis, e é a mesma história de sempre com algumas mudanças, né? Eu acho que tem que frisar que o filme faz algumas inovações interessantes, como o fato de não ter aquele outro vilão alienígena que vai atrás deles no final. Eles deixam o Jumba, que aqui ganha a forma humana do Zé Galifianakis, um pouco mais maquiavélico, um pouco mais antagônico. Eu acho que isso é interessante, né? Você não precisa de mais um vilão alienígena, mais um caçador disfarçado lá, como acontecia no desenho, né? Funciona lá, mas aqui, com tudo que você já tem em jogo, fica mais econômico, mais interessante, e eu sou um fã do Billy Magnussen, tá? Eu acho que ele é um comediante muito subestimado, e eu gostei de ver como que o timing dele é usado para fazer é o Plinkett, o nome do personagem, que no desenho tem um olho só. A dinâmica dos dois é divertida, engraçadinha, mas é de fato a Maya Kealoha e a Sidney Algodong, como a Lily Arnani, que dão todo o charme, né? Elas estão muito bem, muito carismáticas, pegam exatamente a mesma dinâmica do desenho e tudo fica muito legal quando o Stitch aparece. O trabalho de CGI é muito convincente, é carismático, ele tem personalidade, é dinâmico. E, de novo, eles conseguem repetir muitas coisas dos desenhos, né? Tem alguns elementos que são novos, bem de leve, né? Como o fato do Stitch invadir um casamento logo quando ele chega na Terra, né? Eles conseguem se divertir com gags visuais, com algumas piadas. Isso é bem executado. O Dean Fleischer Camp, que é o diretor do Marcel the Shell, não cheguei a ver a animação dele, mas ele até consegue criar boas composições, ele valoriza bem a ambientação. É engraçado como os trailers tinham um visual muito feio, cinza, lavado, mas quando você vai assistir no cinema, ele é mais competente sim. Parece que ele passa por uma correção de cor especial quando ele é promovido de um original do Disney Plus para um lançamento no cinema. Então, apesar de não ser nada brilhante, de não ser nada de revolucionário, de explodir sua cabeça, tá lá, funciona. Eu acho que as cenas de ação, né, as sequências de perseguição, no caso, não são tão empolgantes, não são tão bem resolvidas nesse sentido. Eu acho que é nesse ponto onde você vê a origem dele como um filme de streaming. Eu acho que até os efeitos pecam um pouquinho nessa parte final, mas eu acho que no que diz respeito à relação da Lilo com o Stitch, a questão com a irmã, que inclusive é melhor desenvolvida aqui, na minha opinião, acho que tem essa problemática dela querer ser uma bióloga marinha, só que ela tem o risco de abandonar a Lilo, de ter que ir para a faculdade. Eles conseguem trazer uma carga mais interessante para a relação das duas. Sinto falta de algumas coisas do desenho que não aparecem aqui, como, né, o uso do livro do Patinho Feio para ser uma grande motivação do Stitch, mas é tudo bem transportado, sabe? É complicado falar desses remakes assim, porque se ele tem um acerto, ele já existe no desenho, e aí se ele tem alguma coisa que não funciona, é algo porque não tá no desenho, algum tipo de inovação. Eu acho que o Lilo e Stitch novo não tem nada grave nesse sentido, eles dão um papel maior para um núcleo de vizinha que ajuda a resolver mais a questão da Lilo ser levada pela assistência social. O Cobra Bubbles, né, ele é bem transformado aqui nesse filme, ele é um agente da CIA, o que só corrobora o meu efeito Mandela de achar que ele sempre foi um agente da CIA no desenho. E aqui eles fazem um bom easter egg ao trazer a Tia Carelli, que dublou a Nani no desenho de 2002, como uma assistente social que está desempenhando basicamente o mesmo papel do Cobra Bubbles, né? E apesar do Sterling K. Brown tá bem no papel, o Ving Rhames estava lá, sabe? Eu não sei se foi alguma coisa de agenda, se ele não pôde sair do Missão Impossível, mas o Ving Rhames é em carne e osso Cobra Bubbles, né? Ele fez a voz dele no desenho, fizeram a animação igualzinha a ele. É meio frustrante não ver o Ving Rhames em live action nesse papel e também não ver ele de terno preto. Mas enfim, isso é só picuinha, porque eu acho que no geral, aí em 1h e 45 minutos de filme, o Lilo e Stitch novo é divertido, é bacana, eu acho que ele vai funcionar muito bem para a criançada. Não acho que ele, né, vai eliminar o desenho ele ainda é mais eficiente, bate mais forte, na minha opinião, mas no que diz respeito a outros remakes bem desastrosos que apareceram pelo caminho, eu acho que esse Lilo e Stitch, pelo menos, é bonitinho na medida certa. Pra Lilo e Stitch 2025, eu dou uma nota 6.
Deixe nos comentários depois o que vocês acharam desse novo Lilo e Stitch e o que vocês esperam aí, né, de novos remakes live action. A gente teve o fracasso do Branca de Neve alguns meses atrás, que literalmente interrompeu a produção de novos filmes, como Enrolados, mas o Lilo e Stitch está literalmente se mostrando o inverso. Um grande sucesso que, na minha opinião, vai gerar continuações sim. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.